onde na semana passada, na mensagem, nós falamos sobre somente Cristo. Somente Cristo. E a gente esteve meditando em Hebreus capítulo 12, o autor e consumador da nossa fé, Cristo. Cristo é o centro, Cristo é o exemplo, Cristo nos chama, Cristo é amor. E a gente percebe como Deus nos ama por intermédio da vida de Jesus Cristo, tendo Ele sido enviado por Deus para salvar a humanidade, para nos dar o exemplo, para dar o tom da vida. A gente olhar para Cristo, ver Ele como a nossa referência maior. Embora tenhamos pessoas ao nosso redor que sejam bondosas, sejam misericordiosas, sejam amorosas, Cristo é a nossa referência. Cristo é a nossa referência. O próprio Deus, a sua essência é o amor. Então a gente olha para Cristo, a gente vê Deus. João 10,30 diz, eu e o Pai somos um. O próprio Cristo declara, quem vê a mim vê o Pai. Então, quando nós olhamos para Deus, a sua essência, o seu amor, o seu cuidado, nós olhamos para Cristo, nós vemos Deus, nós olhamos para Deus, que a gente nunca viu, mas nós entendemos e o compreendemos, por intermédio da sua palavra, por intermédio da sua criação, a palavra profética, Bíblia, nós entendemos por intermédio de Jesus, e hoje somos entendedores da palavra, de Cristo, os seus ensinamentos, pela intervenção do Espírito Santo na nossa vida, nos iluminando aquilo que já foi revelado, Cristo, Deus em nós. Então, semana passada falando somente Cristo, hoje nós vamos meditar a continuidade dessa mensagem. Somente Cristo nos dá uma nova história. Somente Cristo nos dá uma nova história, é o tema da nossa mensagem. Marcos capítulo 1, do verso 40 ao verso 45, diz assim: um leproso se aproximou de Jesus e lhe pediu, de joelhos, se o Senhor quiser, pode me purificar. E Jesus, profundamente compadecido, estendeu a mão, tocou neste leproso e disse, quero sim, fique limpo. No mesmo instante, a lepra desapareceu dele e ele ficou limpo. E advertindo-o severamente, logo o despediu, mas também disse, olhe, não conte nada a ninguém, mas vá, apresente-se ao sacerdote e ofereça pela sua purificação o sacrifício que Moisés ordenou para servir de testemunho ao povo. Mas tendo ele saído, começou a proclamar muitas coisas e a divulgar a notícia, a ponto de Jesus não poder mais entrar publicamente em nenhuma cidade. Por isso, permanecia fora, em lugares desertos, e de toda parte vinham ao encontro dele. Pai, obrigado pela tua palavra lida. Nos traga entendimento nessa noite, que teu Espírito Santo tenha liberdade a tratar o nosso coração, a nos edificar pela tua palavra. Nós oramos em nome de Jesus. Amém. Naquele tempo nós conhecemos, você que é estudante de escola bíblica dominical, você que já de repente está há muito tempo caminhando com a igreja, até mesmo você que está conosco e não tem toda essa caminhada, essa bagagem de conhecimento bíblico, nós sabemos, a história ela relata para a gente, que uma pessoa quando ela é diagnosticada como leprosa, ela era considerada uma pessoa imunda. Então tinha algumas práticas específicas para aqueles que eram leprosos. A sociedade, ela coloca essas pessoas à margem. Essas pessoas que eram leprosas naquele tempo, elas viviam à margem da sociedade. E para isso, elas precisavam passar pelas ruas, quando ela via alguém, ou quando ela precisava passar por algum lugar mais público, mais movimentado, ela tinha que passar gritando, imundo, imundo, imundo. Ela tinha que gritar para avisar as pessoas que ela era leprosa. Além disso, ela tinha uma vestimenta cercada de sinetas, sinozinhos, que quando a pessoa ouvia ela gritando, ou quando ela não falava por algum motivo específico, e o sino tocava, as pessoas sabiam imediatamente ali, que ali era um leproso. Então, a circulação, o dia a dia de um leproso era totalmente restrito, à margem, e ele precisava sinalizar a todas as pessoas quem de fato ele era e o que ele estava enfrentando. De alguma forma, a gente vê esse homem aqui, diagnosticado por lepra, um leproso, o texto bíblico, Marcos, ele relata isso. Esse homem, ele está no meio da multidão, ele chega, certamente pela sua vestimenta, pela sua forma de se vestir, pela sua forma de se expressar, pelas suas palavras, as pessoas já o conheciam. E esse homem, ele vê em Jesus uma possibilidade de mudança e transformação. Para aquele homem, exatamente, somente Cristo daria a ele uma nova história. Ninguém mais. Ele estava condenado. Condenado à margem, condenado à prisão, embora solto. Marcado pela sociedade,
pelos sinos, pela vestimenta, pelas suas palavras. Imundo, 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 ele precisava comunicar isso. A gente percebe que, de alguma forma, cujo destino já estava selado e marcado, marginalizado em algum lugar do seu coração, em algum lugar da sua vida, do seu pensamento, quando Jesus começa a passar por aqueles lugares e começa a realizar os milagres, as curas, os sinais do reino, no seu coração nutriu uma esperança. Ah, meus irmãos, quando a medicina diz não, quando a sociedade diz não, quando a família diz não, quando a gente mesmo, às vezes, já selou o nosso futuro dizendo não, quando a gente se encontra com Cristo, surge ali uma luz, um feixe de esperança, que alguma coisa pode mudar. Alguns de nós que estão aqui, nos seus corações, já se acostumaram com aquilo que já foi dito sobre você. Algumas famílias que estão aqui já foram marcadas e seladas pelo histórico que tiveram. Igrejas, por exemplo, já foram caracterizadas, colocadas à margem pelo seu histórico. Sociedades inteiras, pelas suas políticas, pelas suas maneiras sociais, ou por questões diversas, já foram marcadas, estão ali seladas, e já foi caracterizada, já foi posta sobre ela uma imagem que parece impossível de ser alterada ou mudada. A sociedade é assim, as pessoas são assim, nós somos assim. A gente sabe do histórico de alguém, a gente olha para aquela pessoa, a gente fala, já era. A gente olha para aquela família, às vezes disfuncional, pelo histórico de alguma coisa que aconteceu, ou algo que chegou na gente e fala, ih, já era, acabou, não tem mais jeito. Nós somos assim. A gente olha, a gente identifica, a gente marca e a gente já selou. Esse homem era exatamente isso. Assim como na vida. Aquele homem, ele sustentava uma vida de margem, de fracassos, de insucessos, pela estigma que a sociedade, que as pessoas, que a medicina daquela época já tinha o condenado, já estava marcado, já estava selado. Porém, a vida de Jesus, a chegada de Jesus, o início do ministério de Jesus, a vida de Cristo, somente Cristo, começa a pregar uma mensagem de esperança e transformação. Meus irmãos, e hoje pela manhã a gente esteve meditando exatamente isso. Naquele momento em que Jesus está feliz, Jesus está eufórico, ele envia aqueles 72 à missão, e aqueles homens começam a pregar o evangelho, entrar nas casas, as pessoas começam a se converter, eles começam a entender a palavra do reino, ouvem sobre Jesus, Jesus volta e pede a eles prestação de contas. Eles foram, mas precisavam voltar e falar o que aconteceu, relatório. Os demônios se curvavam a nós, a gente falava em seu nome e eles saíam, pessoas eram curadas. Jesus fala, olha, ok, tudo bem, eu vi Satanás cair do céu como um relâmpago. Jesus expressa isso lá. Ou seja, eu conheço já a queda de Satanás, o histórico dele, já está derrotado, a gente sabe que isso mesmo aconteceria. Eu conheço o poder do meu nome, mas vocês deveriam ficar felizes, porque o nome de vocês já está registrado no céu. O nome de vocês já está registrado no livro da vida. Então volta a entender que é somente Cristo, é o meu ministério. Não é o que vocês fazem, mas o relacionamento que vocês têm com Deus. Voltem para cá e entendam que é somente Cristo. Quando olhamos para exatamente todo esse contexto aqui desse homem, a forma que ele se aproximou, a narrativa de Marcos, dizendo especificamente, olha, aquele homem, ele foi até Jesus, ele era leproso, e ele de joelhos, prostrado, ele clamou ao Senhor. O detalhe de Marcos é fundamental para a gente. Ele não foi de qualquer forma. A gente percebe que o que aquele homem faz, entenda isso, o histórico, o que já tinham dito sobre ele, humilhado ele já estava. Vocês concordam comigo? A sociedade já tinha humilhado. Ele já estava à margem, ele já estava selado, já estava caracterizado sobre o futuro. Já foi condenado para a sociedade, para a medicina. Se prostrar aos pés de Jesus seria mais uma atitude normal para quem já estava ali humilhado, se prostrar. Mas para Jesus aquele ato foi um ato salvador, um ato de transformação. Ele se prostrar, romper com as estruturas sociais.
ele romper com o seu próprio limite, ele romper com o histórico de todos os leprosos que tinham passado por ali. Ele inovou, ele fez algo novo, ele fez algo diferente. Para ter uma nova história naquele momento, ele teve que ousar. Alguma coisa nova precisava acontecer. E o que ele faz? Ele se prostra aos pés de Jesus. Verso 40, um leproso se aproximou de Jesus e lhe pediu de joelhos, se o Senhor quiser, pode me purificar. Não foi uma pergunta, não. Você pode me purificar? Isso é uma pergunta. Olha só, eu estou aqui de joelhos. O Senhor pode me purificar? Ele foi com convicção. Ele era leproso, o texto de Marcos, ele era leproso, ele estava ali com as pessoas, com a sua vestimenta, com todo o seu histórico. Ele se lança de joelhos e ele chega diante do Senhor. O Senhor pode me purificar. Eu estou afirmando, eu sei o que o Senhor pode fazer. Inclusive, fica atento aí, irmão. Viu? Se fosse lá em Caxias, eu já tinha corrido. Mas é moto, tranquilo. O pessoal que assiste a internet e ouve esses barulhos, o pessoal ia lá em Teresópolis, como é que está também. Ó. Ele faz diferente, ele se lança, ele se prostra. Ele reconhece a figura de Jesus. Ele entende o que Jesus pode fazer. Mas ele poderia ficar como, Rogério? Ele sabia que Jesus poderia fazer alguma coisa. Ele já tinha no seu coração selado que Jesus poderia purificar. Era a única esperança que ele tinha. Ele poderia ficar longe, fazer um sinal. Distante, seguindo a regra, o que ele faz? Eu sei que o Senhor pode me purificar. E ele fala isso de joelhos, prostrado. Aí Jesus, aí que é surpreendente, a atitude daquele homem é maravilhosa. Pensando em inovação, pensando em possibilidades, é a única chance da vida dele. Eu vou perder a oportunidade? Não vou nada. Oportunidade passou na minha frente, eu vou ficar distante? Oi, oportunidade, olha para mim. Não, Jesus era a esperança dele. Jesus era a oportunidade que ele tinha. Se lançou aos pés de Jesus, afirma, você pode me purificar. Eu estou aqui prostrado de joelhos. Isso já foi maravilhoso, mas Jesus faz algo ainda maior. O que Jesus faz foi mais revolucionário do que aquele homem. Porque olha só, loucura tem em todo lugar. Ok? Loucura tem em todo lugar. Aquele homem poderia ter sido considerado um louco. Segura esse louco, ele está querendo contaminar todo mundo. Certamente, muitos leprosos naquele tempo já tentaram fazer algo assim, de tocar nas pessoas, de contaminar as pessoas de propósito. Então, por isso que eles precisavam ser identificados. Eles ficavam nos leprosários, eles ficavam à margem da sociedade, ficavam em outros lugares, ok? Até então, a atitude dele de se lançar até Jesus e falar que Jesus poderia curar, embora reacionária, algo novo na vida espiritual daquele homem, mas o que Jesus faz é mais. Verso 41 diz, e Jesus, profundamente compadecido, estendeu a mão e tocou nele. Sabe o que Jesus faz? Anota ali a sua sentença, sai daquele toque ali, Felipe, sai assim, o novo leproso de Jerusalém. Jesus assina o termo de leproso ali. Tocou no leproso. O que Jesus faz é mais radical para as instruções de pessoas sãs daquele tempo do que o próprio homem, perdido, desesperado, com a única possibilidade, o que ele faz é consciente, ele declara que Jesus poderia curá-lo, purificá-lo, mas o que Jesus faz, consciente, sabendo de todas as regras sociais, estruturais, o que Jesus faz é mais revolucionário ainda. Toca naquele homem que ninguém queria tocar, que ninguém nem queria chegar perto, tampouco conversar. Somente Cristo para dar uma nova história para pessoas improváveis. Somente Cristo para chegar perto de pessoas que ninguém quer chegar perto. Somente Cristo para tocar em pessoas que ninguém quer tocar. Somente Cristo para mudar o coração de pessoas vaidosas. Somente Cristo para mudar a minha vida, com os meus orgulhos e os meus egos, as minhas vaidades.
Somente Cristo, para fazer eu perceber que além de mim tem vida, tem outras pessoas que sofrem tanto quanto eu, ou pior do que eu. Somente Cristo para me mostrar que a minha família não está no centro de todas as coisas. Tem um monte de família que também precisa do favor de Deus. Somente Cristo para me mostrar que a minha igreja não é a melhor da cidade. Todos nós somos a igreja de Cristo. Somente Cristo para olhar para a minha família e falar assim, olha, a sociedade já disse que acabou, mas eu tenho um futuro e uma nova história para você. Somente Cristo para olhar para o meu filho, já condenado pela própria família, e falar assim, não, eu posso recuperar essa criança. Eu posso trazer de volta esse adolescente. Eu posso resgatar a vida desse jovem. Somente Cristo para pegar as questões de identidade que a gente tem e a gente falar assim, ó, já era. E a gente sabe que somente Cristo transforma, cura e liberta. Quando a gente olha como a sociedade para aquele leproso. E a gente já faz os nossos julgamentos. E a gente sacramenta o seu futuro. Somente Cristo nos dá uma nova história. Meus irmãos, às vezes a gente fala isso de boca para fora. Como é difícil a gente entender isso. Como é difícil a gente olhar para os leprosos, para as questões diferentes do nosso tempo, e a gente falar assim, Jesus é a única esperança. Porque a gente pode até crer nisso. A gente até crê que Jesus pode fazer. Só que a gente esquece que às vezes Jesus quer nos usar na vida desses que precisam de Jesus. Como ouvirão se não há quem pregue? O grande desafio, talvez, seja a gente entender onde está o nosso coração, para fazer e viver o reino de Deus. É a gente compreender, em primeiro lugar, que a maneira como nos aproximamos de fato de Deus, determina qual é a nossa verdadeira intenção com Deus. Eu conheço muitas pessoas que se aproximam de Jesus, se aproximam de Deus, se aproximam da igreja, se aproximam do reino, para benefício próprio. Eu vou me aproximar da igreja porque a igreja lá, e assim, assado. Ok. Eu conheço pessoas que começaram a se aproximar de Deus depois de uma doença. Eu conheço muitas pessoas que começaram a se aproximar de Deus depois que ficaram desempregadas ou a empresa quebrou. Conheço muitas pessoas que começaram a se aproximar de Deus depois que se separaram. Formas diferentes. Aquele homem se aproximou de Jesus porque era a única esperança que ele tinha de transformação. Às vezes nós recorremos a Jesus, dentro desses casos que eu citei aqui, porque de fato, Jesus é a única esperança, às vezes para resgatar um casamento, para fazer algo sobrenatural na vida financeira, para tratar a saúde de um dos nossos que nós amamos e a gente já não tem mais solução. Existem muitas maneiras, na verdade, que nós podemos nos aproximar de Deus. Todas elas são válidas, mas a gente só não pode esquecer que Deus, Ele tem poder para sondar mentes e corações e perceber qual é a intenção que temos, por que estamos nos achegando a Deus. E meus irmãos, Deus é Deus, Deus é poderoso, Deus tem maneiras diferentes de nos atrair para o centro da sua vontade. Existem maneiras diferentes para a gente entender que Deus trata da gente. Se fosse em outro momento, em outro lugar, talvez nunca nos aproximaríamos de Deus. Se não fossem as nossas mazelas, os nossos problemas, os nossos desafios, mas nós percebemos nesta história que a maneira que nos aproximamos de Deus, do Senhor, mostra de fato como está o nosso coração. Às vezes um coração enlutado, um coração triste, um coração que perdeu, um coração que é grato por tudo que recebeu, um coração que está feliz pela chegada de um filho, pela recuperação de alguém, pessoas que vão se aproximando de Deus. A forma que nós nos aproximamos de Deus determina de fato como está o nosso coração, as nossas necessidades. Talvez a sua história de vida, a sua conversão, tenha alguma coisa a ver com isso. Pastor, eu me converti lá quando estava me separando e Deus foi lá e restaurou meu casamento e eu permaneci fiel. Não, pastor, Deus recuperou a vida do meu filho, do meu neto, da minha esposa, do meu esposo, e a gente conseguiu avançar e a nossa família, graças a Deus, está bem. E eu sou muito grato ao Senhor, eu nunca mais deixei os caminhos do Senhor. Talvez uma necessidade física, uma saúde, algo muito específico fez com que você se aproximasse. E hoje você está firme, você está firmado na rocha que é Cristo. A forma que nos aproximamos de Deus caracteriza, mostra, expõe
o desejo do nosso coração. Daquele leproso estava óbvio. Quando ele se aproxima de Jesus de joelho, quebrando todas as regras sociais, eu sei que o Senhor pode me purificar. Fernando, ponto. Aí se Jesus fala assim, é mesmo? Tá bom. Você não pediu nada. Você afirmou, não sei. Eu olhar para você, olha, sua família é muito linda. Aí você vai falar o quê? Obrigado. Eu sei, obrigado. Falei isso para você, parece óbvio. Falar para Jesus que ele pode purificar alguém, parece o quê? Óbvio. Mas Jesus, que é poderoso, que sonda mente e corações, e pela estética da situação, percebia o que aquele homem precisava. E Jesus, de forma extraordinária, toca naquele homem. Marcos relata que ele teve profunda compaixão. Jesus ficou muito compadecido, tocou em Jesus o caso daquele homem, mexeu com Jesus, aquela situação. Jesus viu aquele homem fazendo algo novo, algo diferente, uma esperança brotando, e Jesus foi lá, toca naquele homem. No mesmo instante, o texto disse, Jesus disse, quero sim, fique limpo. No mesmo instante, a lepra desapareceu dele e ele ficou limpo. Nós sabemos que Jesus muda histórias. A gente percebe, além da forma que nos aproximamos de Deus, vai determinar, de fato, expor o que está no nosso coração. A gente percebe nessa história que a atitude de fé, ela abre possibilidades. Para alguns, talvez seja muito difícil pisar numa igreja. Para outros, difícil, muito mais difícil, compartilhar com alguém a sua dor, a sua necessidade. Talvez vir à igreja seja um grande desafio. Não gosto, não quero, lá tem isso, lá tem aquilo, não é a minha, ok. Questões de tradição familiar e outras questões. Mas talvez o maior desafio ainda é estar com alguém que você confia para pedir oração e compartilhar a sua dor. E a gente vai percebendo que Jesus estava ali, ouvidos. Jesus estava pronto. Perceba uma coisa, você conhece a Bíblia? Esse leproso, ele teve, Serginho, mais facilidade, ele teve mais facilidade de chegar em Jesus do que as crianças. Você se lembra do texto bíblico? Quando as crianças queriam se aproximar de Jesus, qual foi a situação? Você se lembra? Como é que foi? O pessoal queria barrar as crianças. Cleide, só não queria deixar as crianças chegar. Aí Jesus diz, olha, deixai vir a mim os meus pequeninos, as crianças. Para as crianças chegar. Foi mais difícil do que o leproso. Nunca parar para pensar nisso, né? Leproso, sujo, com sino, com todas as situações, passou no meio de todo mundo e olha, no pé, aos pés, de joelhos. Meus irmãos, aquele homem ele teve uma atitude diferente mesmo. As crianças no seu jeitinho, talvez barulhentas, talvez falando muito, falando alto, brincando, querendo chegar. O pessoal tentou barreirar um pouquinho ali. O leproso se aproximou de Jesus. Uma atitude de fé. Aquele homem teve uma atitude de fé. Aquela atitude de fé, o extraordinário, a possibilidade, o milagre aconteceu quando aquele homem teve uma atitude diferente. Meus irmãos, talvez vir à igreja seja um passo. Talvez o segundo passo seja você compartilhar a sua dor. Pedido de oração simples. Que eu fique curado, que eu fique curada. A igreja unida, em oração, você percebeu aqui. A gente não está aqui criticando, a gente só está orando. A gente não está falando de juízo de caso. Chegou o pedido, vamos orar. Somos a igreja do Senhor. E ponto. Há semanas atrás a gente estava orando pelo Antônio. E a gente clamou aqui de joelhos pelo Antônio, vocês se lembram disso? Você não fica feliz em ver Antônio lá brincando, se divertindo? Mary e Antônio estão felizes demais. Mas quando eu vi o videozinho no celular de Mary, de Antônio ali, um bebê brincando, estava no CTI, entubado.
Um quadro bastante difícil. A gente viu a glória de Deus, testemunho, já que o Antônio tem, essa família tem. Meus irmãos, Antônio e Mary poderiam guardar isso só para a família deles. Guardar essa dor. A angústia de ver o netinho ali na situação que estava. Compartilhou comigo, compartilhou com alguns irmãos, compartilhou com a igreja. A gente orou, a dor deles se tornou a nossa dor. E a alegria deles também se tornou a nossa alegria. Eu fico imaginando, Bruno, essa sociedade aqui, como é que olhou esse leproso depois do toque de Jesus? Será que ele foi curado mesmo? Melhor manter distância, né? Não sei. Pode ter sido só estético. De repente ele está com a lepra na sola do pé, eu não sei. De repente a lepra foi para os lugares onde ele está vestido e a gente não sabe que tem alguma coisa ainda. É melhor manter distância. Queridos, o que Jesus manda ele fazer? Vai para o lugar público. Você quer um lugar mais público naquele tempo do que o templo? Você quer um lugar onde tem mais aglomeração de pessoas do que o ambiente religioso daquele tempo? Jesus manda ele para o meio de gente. Jesus manda ele para o meio de pessoas. E Jesus manda ele para o meio dos religiosos. Vai lá, cumpre exatamente a oferta, faz lá, orientado por Moisés, se apresenta lá ao sacerdote e faça como deve ser feito. Faça isso, para que isso sirva de testemunhos para outros. Jesus poderia falar assim, ó, faz o seguinte, você já está curado. Agora, cara, segura a onda, volta lá para o seu lugar, já te curei, fica tranquilo, vai lá e fica quietinho lá na sua casinha lá, deixa abaixar a poeira, ó, deixa o pessoal esquecer um pouquinho de você, fica lá um tempinho, daqui a pouco você começa a sair, mostrar para as pessoas que você está curado, deixa passar um tempinho. Jesus manda aquele homem para o templo, manda ele fazer algo novo, e a gente percebe que a aproximação correta, terceiro lugar, primeiro, a forma que nos aproximamos de Jesus, a intenção do nosso coração, ela é revelada quando a gente se aproxima. Segundo, uma atitude de fé, encorajamento, algo novo diante de Deus, na igreja, pedir oração, vir à igreja, compartilhar sua dor, se entregar para Jesus, ter uma nova vida, ter uma atitude de fé para que novas possibilidades, uma esperança surja, uma nova história surja, talvez seja o seu passo. Terceiro, a aproximação correta. Como aquele homem se aproximou, a fé genuína que estava naquele homem, produziu o toque de Jesus. Como eu disse, ele poderia ficar distante. Me cura, estou mal, aqui ó, sininho, lepra. Ele foi, se aproximou, uma atitude de fé, novas possibilidades. Ele poderia chegar comum. Ô Jesus, estou precisando de uma transformação. Você pode fazer por mim? Não foi assim. Ele se lançou, ele se prostrou, a aproximação correta, uma fé genuína no coração. E aí só Jesus pode fazer. Aquele leproso, ele poderia chegar para os discípulos de Jesus, entenda isso. Ele poderia chegar nos discípulos de Jesus, que tomariam um susto, pulariam para trás. Oh! Toque em mim não. Eu quero falar com Jesus. Não, pode não, você é leproso, para lá. Ele poderia fazer isso, ir em terceiros. Ele poderia passar por pessoas. Ele poderia passar por aqueles que fazem o intermédio entre Cristo e o povo. O que aquele homem faz? Quem tem o poder de curar? Jesus. Quem vai me ouvir? Jesus. Quem vai sondar o meu coração e contemplar a minha fé? Nenhum discípulo tem poder de fazer isso. Eu posso olhar para você, ver você uma pessoa fiel, mas eu não consigo medir a sua fé. Eu consigo ver você trabalhando, servindo. A palavra de Deus diz que a gente conhece a árvore pelo fruto, a gente sabe que a árvore que não dá fruto, ela é cortada, ela é lançada fora, a gente entende tudo isso. Mas a sua fé, a sua vida espiritual, a profundidade que você tem de relação com Deus, a intimidade que você tem com Deus, eu não consigo medir isso. Discípulo nenhum consegue fazer isso. Ninguém consegue fazer. Se aquele homem fosse no discípulo, se ele fosse no apóstolo, se ele fosse no bispo, se ele fosse no pastor, se ele fosse no irmão de oração, se ele fosse em muitas outras pessoas,
Alguma pessoa poderia até exortar ele a fazer de outra forma, orar por ele, ok. Mas ele foi até Jesus. E, meus irmãos, uma característica nossa, algo que é um princípio nosso, o sacerdócio universal do crente. Você, a sua oração, você diante de Deus, tem o mesmo poder, o mesmo acesso que pastor, discípulo, apóstolo tem. Você pode ir para o seu quarto em secreto, orar, que lá o seu pai vai te recompensar. E antes de você pedir, ele já sabe o que você precisa. Você não precisa de um bispo, de um apóstolo, de alguém que tem um super poder para orar por você. Eu posso orar por você. O irmão pode orar por você. Todo mundo pode orar um pelo outro. Faz parte da nossa história. A gente intercede uns pelos outros. Os apóstolos nos ensinam isso, bíblicos, apóstolos bíblicos nos ensinam. Interceder uns pelos outros, pelos santos de Deus, orar, impor as mãos, a gente faz isso. Deus nos deu ordem para fazermos isso. Mas mesmo que ninguém veja e que ninguém tenha poder de contemplar a sua fé, Deus, o Senhor, poderoso de contemplar a fé e gerar cura, Ele já sondou o seu coração. Ele sabe exatamente qual o tamanho da sua fé. Uma fé que foi contemplada por Deus. Milagres acontecem quando a gente se aproxima da forma certa e a gente se aproxima de Deus com a intenção certa. Alguma coisa nova acontece. Na vida desse homem, perceba em quarto lugar, que a autoridade de Cristo ali, aquilo que acontece claramente com aquele homem, a autoridade de Cristo, ela se manifesta na vida de quem ele se compadece. O que acontece com Jesus? Marcos diz que ele se compadeceu daquele homem. Jesus se aproximou de muitas pessoas, realizou muitos milagres. A gente conhece os textos bíblicos. Jesus curou, libertou, fez muita coisa, mas em pouquíssimas. Algum autor bíblico narra, Jesus se compadeceu. Aquele homem, pelo estado social que ele tinha, pelas questões que tinha, o texto bíblico diz que ele, Jesus, se compadeceu. Meus irmãos, não tem nada no céu, na terra, debaixo da terra, que tenha mais autoridade do que Cristo. O inferno pode ter decretado muitas coisas, colocado muito peso, muita culpa no seu coração e na sua família. Mas se Jesus se compadecer dela, ela vai ser restaurada em nome de Jesus. A sua vida. Talvez muitas pessoas, desde a sua infância, digam o contrário do que você é. E você sabe quem você é. A sinceridade do seu coração, a humildade do seu coração. Talvez muitas pessoas já tenham decretado o seu futuro, isso não vai prestar, isso não vai valer nada, o casamento desse nunca vai dar certo. Você talvez se baseie no histórico da sua família, de casamentos, famílias que não deram certo, de pessoas que colocaram o seu futuro debaixo de uma cova. Mas em nome de Jesus, creia no poder de Deus na sua vida. Creia na autoridade de Jesus. Creia que Jesus é o que tem poder de sondar corações e mentes. É o Deus que é poderoso para contemplar a fé, mudar a história. Somente Cristo nos dá uma nova história. Somente Cristo cuida do nosso coração. Toda autoridade foi dada a Ele, do céu, na terra, debaixo da terra. Toda língua se declarará, vai confessar que Jesus Cristo é o Senhor para a glória de Deus Pai. Todo joelho ele vai se dobrar um dia. Mesmo que você não creia, meu irmão, se a palavra diz que isso vai acontecer, vai acontecer. Nós temos visto tantas aberrações acontecendo na sociedade, pessoas crendo em tantas coisas, movimentos, fogo estranho, coisas acontecendo esquisito. E a gente fica descrente do poder de Deus. A gente pega os maus exemplos, a gente torna ele a nossa base. A gente pega os maus pastores e a gente não confia mais em ninguém. A gente pega os casamentos destruídos, a gente toma ele como referência para a nossa vida. A gente olha para os filhos que não deram certo, infelizmente se perderam, e a gente acha que o nosso filho vai ter o mesmo caminho, o nosso mesmo trilho. A gente olha para as experiências ruins e a gente torna ela padrão para a gente. Meu irmão, tem palavra de Deus para você, crê em nome de Jesus. Use a autoridade que o Espírito Santo já deu no teu coração. Às vezes a gente fica meio assim. Meu irmão, inverta isso, declare vitória para a sua vida, para a sua família. Tem autoridade que foi dada a você em nome de Jesus. O poder não está no teu nome, nem no nome da igreja, nem no nome do pastor Érico, no nome de ninguém. O poder está no nome de Jesus. Na sua palavra.
A autoridade de Cristo, ela vai se manifestar na sua vida quando Cristo olhar para você e se compadecer. Ali está meu filho, ali está meu servo. Ali está um coração sincero. Ali está um coração quebrantado. Eu conheço aquele homem, eu conheço aquela mulher desde o ventre da mãe dela. Eu conheço o passado dela, eu sei o que ele está vivendo agora, mas eu tenho um futuro para ele, eu tenho um futuro para ela. Aquela família disfuncional, tudo. Quando Cristo se encontra, algo novo acontece. Jesus é especialista em tratar. Esse homem aqui, era impossível a história dele. Entenda isso. A história desse leproso era impossível para aquela sociedade, mas nunca foi impossível para Deus. Nunca foi. Quando ele se aproxima e fala assim, eu sei que o Senhor pode me purificar. Teve uma convicção no seu coração. E eu percebo em quinto lugar, que o toque de Jesus, quando a gente se aproxima de Jesus, quando a gente percebe que Jesus, Ele é a solução, Ele é a resposta, quando a gente percebe na palavra que Jesus, Ele é o único que tem poder para mudar a nossa vida, a gente precisa entender que o toque de Jesus, a purificação de Jesus, o milagre de Jesus, a transformação de Jesus, começa quando eu me apresento a Ele. Jesus sabia quais eram os lugares naquela região, tanto em Decápolis, quanto em algumas cidades, em alguns distritos, onde ficavam os leprosos, onde eram os leprosários daquela época. A sociedade apontava claramente quem eram os leprosos. Jesus poderia ir lá, e Ele tem poder para isso. Jesus poderia ir lá no meio daquele lugar. Não precisa nem tocar. Basta com a sua palavra, uma palavra criadora. Dizer, sejam curados agora. E todos eles seriam curados. Você concorda comigo? Todas as mulheres do fluxo de sangue daquele tempo, Jesus poderia chegar naquela cidade, naquele bairro e falar assim, a partir de hoje, não tem mais mulher com fluxos de sangue, com hemorragias, nessa cidade. Elas seriam curadas, sim ou não? Você se lembra qual foi a atitude daquela mulher no meio da multidão? Você viu qual foi a atitude desse homem aqui? Você se lembra da atitude daqueles dois cegos? Fé. Permitiu toque. E todos eles tomaram uma atitude. Todos eles se apresentaram. Foram com algumas convicções. Por que aquela mulher se lançou aos pés de Jesus e tocou na orla da sua veste? Sabia que Jesus poderia mudar a vida dela. Por que esse homem leproso se entregou a Jesus ali, se prostrou aos pés de Jesus de joelho, declarando? Porque ele sabia que Jesus poderia fazer algo. Sabe o que é impressionante no nosso tempo? E quando eu penso nisso, eu só penso numa obra de Satanás. Só pode ser Satanás. Você sabe, a sua família sabe o poder que tem no nome de Jesus. Você e a sua família sabem o que Jesus pode fazer no seu casamento. Você e sua família sabem o que Jesus pode fazer na vida dos seus filhos. Você sabe que Jesus pode transformar essa depressão, esse pânico, esse medo que você tem, a angústia que você tem. Você sabe o que Jesus pode fazer na vida dos seus, que a sociedade já disse não. Mas a gente tem uma dificuldade muito grande para se entregar para Jesus fazer o milagre. A gente tem dificuldade que se eu me lançar e tocar na orla, alguém vai me criticar. Se eu tentar chegar leproso perto de Jesus, cheio de pecado, lançar a Jesus, estou comparando apenas o pecado à lepra. Lepra é doença, hanseníase no nosso tempo, não é pecado. Mas naquela conjuntura, era impossível se aproximar de Jesus. Naquele momento era impossível, era o leproso, persona não grata. Ninguém chega perto. Quando a gente olha hoje para a gente, para as nossas imperfeições, pelos nossos pecados, e a gente fala assim, eu não sou digno de chegar perto. Para que eu vou orar? Estou cheio de pecado. Para que eu vou me aproximar de Jesus? Ele já conhece, e até agora ele não me curou. Deixa eu quietinho aqui. Meus irmãos, quando nós nos prostramos com o coração puro diante do Senhor,
Ele contempla a nossa fé e Ele toca em nós. O toque de Jesus sempre vai produzir em nós uma transformação. Você tem coragem de se lançar aos pés de Jesus nessa noite? Para Jesus cuidar da sua família e do seu coração? Você tem coragem de entregar a sua vida para Jesus, para Ele realizar a transformação que precisa? Você sabe que Ele é poderoso. Você conhece os seus sinais e os seus milagres. Você conhece a história de Jesus, o que Ele já realizou na vida, na sociedade, na história desde sempre. Mas parece que Satanás bota no nosso coração a vergonha, o medo, o orgulho, a vaidade. Coloca no nosso coração uma sementinha assim, o que vão falar de você? As pessoas te conhecem, você vai se entregar para Jesus, você vai voltar para a igreja, você vai voltar, você vai fazer, você vai colocando isso no seu coração e você foi criando, deixando que isso se tornasse uma bola de neve dentro de você, incontrolável. Você preferiu se afastar, ficar distante. Somente Cristo nos dá uma nova história. Eu quero orar por você nessa noite. Quero orar pela sua família nessa noite. Quero orar pelo seu futuro, que Deus já conhece, mas que você precisa ter fé para confiar na mão de Deus. Talvez você esteja aqui, mas esteja cheio de problema, com seus filhos, com o seu passado, com as acusações pelos pecados que você cometeu. Talvez você vai ter que enfrentar as consequências das falhas do passado, das decisões tomadas erradas. Mas Deus muda a nossa história. Daqui para frente, Ele nos dá uma nova vida. Aquele homem, ele saiu dali, infelizmente, ele não seguiu a ordem de Jesus, e isso gerou uma consequência no ministério de Jesus. Jesus queria entrar naquela cidade, realizar alguns milagres, anunciar o reino ali dentro, porque aquele homem deixou de cumprir a ordem e foi anunciando para todo mundo. Jesus teve que ficar à margem, na região desértica. Muitas pessoas foram até Jesus, mas Jesus pretendia entrar na cidade e realizar o milagre lá dentro. Jesus mandou aquele homem ir até o sacerdote, e ali ofereceu o sacrifício de Moisés. Ele saiu dali e fez o contrário. Ele saiu falando para todo mundo, e isso fez com que as pessoas quisessem tanto Jesus, que Jesus não pôde entrar na cidade. Todo erro, todo pecado gera uma consequência. Até Jesus passou por uma situação difícil. O objetivo era entrar, por causa da decisão daquele homem, a desobediência dele. Jesus teve que ficar à margem para pregar. A obra foi feita, mas a consequência ficou ali. Algumas consequências você vai ter que passar por ela. Mas Deus tem um futuro para você. Permanecer do jeito que está vai ser muito pior. O caminho é a morte. Nós conhecemos o que a Bíblia diz. O caminho do pecado é a morte. É a morte. É a morte. Eu quero orar pela sua vida. Quero orar por você que tem coragem de, como aquele leproso naquele dia, se lançar aos pés de Jesus. Quero orar por você que nessa hora quer consagrar sua família ao Senhor. Quero orar por você que quer consagrar o seu casamento, os seus filhos ao Senhor. Você percebeu que essa é uma noite de consagração? A gente poderia tranquilamente nessa noite chamar de culto de consagração. Já consagramos uma criança, consagramos um ventre, uma viagem. Talvez falte você nessa noite entregar a sua vida e consagrar o seu futuro ao Senhor. A sua família ao Senhor. Eu quero orar por você nesse sentido. Pastor, nosso caso é muito difícil, mas Deus sabe, Deus conhece. Ah, pastor, já cometi muitos erros na minha vida. Deus sabe. Deus sabe. E é por isso que Ele te trouxe aqui nessa noite. Por isso que Ele deu acesso na internet a você nessa noite para participar desse culto, ou quem vai assistir depois, para entender essa palavra, que Deus tem uma obra de transformação na sua vida. Nessa noite eu não vou pedir para você ficar em pé. Eu não vou pedir para você vir aqui à frente. Mas eu quero que você, com o seu coração, se lance aos pés de Jesus. Você, com a sua oração, se lance aos pés de Jesus. Se por acaso você que está aqui quer voltar para Cristo, voltar para Jesus, voltar para a igreja,
se entregar para Jesus, ter uma nova vida, depois me procura, eu vou estar na porta. Pastor, eu sou uma daquelas, eu sou um daqueles que quer voltar para Jesus, ora por mim, eu vou orar por você. A igreja vai estar orando por você, mas nesse momento agora, gostaria que você, individualmente, você com Deus, aí, de forma simbólica, com seu coração, se prostra aos pés de Jesus. Senhor, estou aqui, e como se eu estivesse prostrado na tua presença, me entrego para o Senhor, muda a minha história, muda o meu futuro, trabalha nas minhas imperfeições, nas minhas dúvidas. Senhor, ajuste o meu coração, só o Senhor pode fazer. Eu confio no Senhor, eu confio na sua palavra, eu confio naquilo que o Senhor pode fazer na minha vida. Pessoa nenhuma pode me ajudar, só o Senhor, para eu sair desse buraco, dessa situação, daquilo que a sociedade já pôs em mim, daquilo que já me estereotiparam, daquilo que a sociedade, a minha família já disse. Senhor, eu não aceito isso, eu preciso ter uma mudança de vida. Senhor, eu preciso de uma transformação de vida. Que essa seja a sua oração nesta noite, em nome de Jesus. Eu vou orar nessa hora. Pai, aqui estão homens